Eu sou a Linka, sou de Pelotas, no Rio Grande do Sul, tenho 38 anos. Eu tive uma filha com 25 anos, a Marina, e foi um parto normal. E eu curti muito assim a gestação e já tinha muita vontade de ter parto normal. Daí, quando ela já tinha 6 anos, eu sempre tive vontade de ter outro. Eu decidi que eu queria engravidar e foi super rápido, assim, no mês seguinte eu já estava grávida, então foi uma gravidez super tranquila. Eu tinha 31 anos, foi em 2015 que ele nasceu. Como eu já tinha tido um parto normal antes, eu criava muita expectativa assim, sobre esse parto. Eu queria que várias coisas acontecessem diferente, como fosse mais natural possível e tudo. E eu já planejava ter pelo SUS, porque eu tinha tido uma boa experiência tendo o parto da Marina no SUS. Então, quando eu entrei em trabalho de parto, já era noite, assim, era 10 horas da noite, rompeu a bolsa e eu decidi que eu ia esperar um pouco mais para ver se engrenava assim, as contrações. Aí, quando já era meia-noite, 1h da manhã, a gente foi para o hospital. E chegando lá, eu fui direto no mesmo hospital que eu tinha tido a Marina, só que chegando lá não tinha leito. Então, eles me transferiram por dentro do hospital mesmo para a Santa Casa. Chegando lá, eles me examinaram, viram que realmente eu estava em trabalho de parto. Eu estava com 5 para 6 centímetros de dilatação e eu não fui em nenhum momento assim orientada por alguém e tudo. Eu fiquei muito, durante as contrações eu ficava sentada o tempo todo e assim com medo de me mexer porque eu sabia que doía mais. Mas chegou às 9 horas da manhã e eles viram que eu ainda estava com 8 centímetros de dilatação. Aí chegou umas 10 horas, ainda estava 8. Aí eles decidiram colocar na ocitocina, que é para acelerar assim, as contrações, deixar mais forte e mais rápidas. Talvez, eu imagino que essa intervenção pudesse ter sido evitada também com uma orientação assim, para que eu tentasse outras coisas, né? Um movimento, ir para um banho, alguma coisa assim. Hoje eu sei, assim, talvez pudesse ter feito outra coisa. Quando eu vi o médico chegando, me deu até um certo alívio, assim, eu pensei, é uma pessoa experiente, assim, deve ter, assim, um currículo de partos muito grande, né, porque era uma pessoa mais velha, assim, e não sei, me passou uma segurança. E aí ele me examinou e disse, não, falta muito, não sei o que, não tá na hora ainda. E aí quando viram que realmente, agora já tá na hora de levar para a sala de parto, e aí ele disse assim, não, o pai não pode entrar. Aí a gente disse assim, não, ele não é acompanhante, ele é o pai, ele vai entrar, não sei o que, né? E ele disse assim, aí ele fez assim, tá. Quando eu cheguei ali, eu lembro que já colocaram as pernas naqueles suportes e tudo. E eu pensava assim, né, na FAO o pessoal já tá fazendo parto na banqueta e tal. Eu queria tentar uma posição diferente, mas eu não tive, assim, nem coragem de falar alguma coisa. Porque eu via que aquilo ali era tudo, assim, como se fosse uma linha de produção, assim. Eu tinha que seguir aquilo ali. Imagina, eu ali era quem menos tinha voz. Eu não poderia dizer o que eu queria fazer naquele momento. Não me sentia nesse direito, sabe? Eu via que ali eles estavam conversando entre eles, assim, e eu estava ali para eles trabalharem em cima de mim. Daí eu estava fazendo bastante força, sem vontade de parar. Ele disse, ela vai te ajudar aí em cima. E eu pensei, não acredito que vão empurrar minha barriga, né? Porque eu tinha muito medo disso. Quando eu vi que iam empurrar minha barriga, eu me assustei bastante, porque eu já tinha escutado falar um monte sobre isso e que podia ser prejudicial para o bebê, podia ser prejudicial para a mãe. Então, veio
uma das enfermeiras e começou a empurrar assim bem em cima da barriga e não sentia muita diferença assim quanto à evolução do parto, né? Essa foi a primeira que começou a empurrar, depois eles foram se revezando, assim. Aí chegou a outra moça, assim, que realmente ela era bem mais forte, bem maior do que as que estavam ali, né? E aí ela já posicionou tudo, mudou o meu soro de lugar, colocou o peso dela, assim, sobre mim e começou a empurrar na minha barriga aqui de cima e fazendo bastante força. E me doía muito, porque ela colocava o cotovelo aqui na minha costela e empurrava com muita força, para baixo, assim, me tirava o ar. E aí aí ela dizia assim, mãe, uma das enfermeiras que estava ao meu lado dizia assim, mãe, faz força, faz força. Eu dizia, mas eu não consigo, porque ela estava em cima de mim, né? Força, Amanda, força. Eu tô tentando tirar as mãos dela de mim. Aí eu já não conseguia fazer mais nada, sabe? E aí ela começou a massagear, assim, fazendo, só que com o cotovelo na minha costela doía muito. E eu dizia que não dava, que tava doendo, que para parar. Só que eles nem me escutavam, era uma coisa assim. Aí até que quando ele saiu, assim, quando ele nasceu, me deu um alívio, assim. E eu me senti assim, meu Deus, contaminei o quê, né? O bebê? Como contaminei? E aí eu abri as mãos assim, eu disse, desculpa. Comecei a pedir desculpa e ele assim, não sei o que, não sabe, não bota as mãos, não sei o que. Fica tranquila. Me senti muito mal, eu comecei a me dar conta assim que eu tinha passado por uns momentos muito que eu tentei falar o tempo todo e não fui ouvida, e quando eu me expressava ou fazia alguma coisa eu estava errada. Então eu me senti muito mal, parecia que eu estava brigando com alguém, só que eu tinha acabado de ter um bebê, né? E aí tiraram a placenta e eu disse, eu queria amamentar ele. Agora ele tem que ir para observação. E levaram ele para o berçário. E ele ficou durante 1h30, mais ou menos, quase 2 horas, no berçário. E eu fui para o quarto em seguida, né? Depois que suturaram, porque fizeram uma episiotomia, né? Aquele cortezinho. Eles levaram ele só perto, ele nasceu 12h30. E levaram ele só perto das 2 horas para que eu amamentasse ele no quarto. E o corte, você também foi informada ou não? Não fui informada. Eu via eles conversando entre eles que fariam, mas não falaram para mim, não me perguntaram, não me informaram, não me pediram consentimento, só fizeram. Então, quando ele chegou no quarto, assim, eu lembro que eu peguei ele e eu tive sorte até, assim, de não ter interferido em nada eu acho que o meu vínculo com ele e tudo, assim, né, por causa disso, assim, porque foi bem traumatizante, um sentimento muito ruim, assim, de ter perdido aquele momento que eu esperei tanto, que era o parto normal e o mais natural possível, e que eu participasse de tudo. No final eu fui levada assim realmente eu me senti numa cadeia de produção, assim, onde eu entrei ali para que eles trabalhassem em cima de mim, sem
que eu tivesse protagonismo nenhum, assim, naquele momento. E, além disso, ainda me impedi de ficar essa primeira hora de vida junto com ele. E tudo foi bem ruim. Tá. Isso fica difícil. Lá no hospital ainda, eu me queixei várias vezes que estava doendo a costela para respirar. E elas me disseram, é normal, porque a gente precisou fazer a manobra, né? E eu dei alta sem que investigassem assim, o porquê dessa dor na costela. E fui para casa. Quantos dias depois você foi para casa? 48 horas depois, 2 dias depois. Aí eu resolvi ir no pronto atendimento do plano, né? E aí fiz um raio-x e deu que tinha uma pequena fratura no 7º arco costal. Eu decidi fazer a tatuagem foi quase um ano depois que eu me dei conta, assim, que tinha sido realmente violência obstétrica e tudo. E eu considero que depois do que aconteceu, eu renasci assim como mulher. E quando você decidiu que você ia levar isso pra frente, que você ia denunciar essa violência? Aconteceu que no finalzinho de 2015, em novembro, e eu vi uma chamada do Renascimento do Parto, que são 3 documentários sobre o parto humanizado. E aí, isso assim me fez ver que realmente era isso que eu tinha passado, sabe? Eu tinha sofrido violência obstétrica. E aí eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa quanto a isso, né? Aí eu comecei a procurar na internet o que eu faria e aí vi que dava para fazer denúncia no Ministério Público. O processo criminal ficou suspenso, no caso, é suspensão condicional do processo, por ele não ter processos anteriores. Ele compareceu durante 1 ou 2 anos no fórum para dizer que ele não estava fazendo mais esse tipo de procedimento e depois ele ficou como se não tivesse havido processo. E aí o processo, infelizmente, no Conselho de Medicina, que já foi julgado, ele foi absolvido e os médicos que estavam lá julgaram que não era necessário assistir o vídeo para julgar, que eles sabiam como era a manobra e o que tinha sido feito e que é só isso, que não teria necessidade de ver. E no final, assim, o que você sente, assim, olhando para trás, te fez bem botar isso tudo para fora? Eu me sinto bem por ter processado, por ter passado por tudo isso, assim. Quando eu expus, eu recebi muito retorno de mulheres que tinham sido atendidas até pelo mesmo médico, falando absurdos assim que ele tinha feito e falado. Só que todas que eu tentei encorajar a fazer alguma coisa assim, elas diziam, mas eu não tenho como provar, não tenho como dizer que ele fez, mas eu entendia, porque realmente ter o vídeo foi o diferencial para mim, assim, para ter seguido adiante. Chega a ser uma página virada? Acho que nunca é, né? Assim, é um trauma. Eu não vou ficar remoendo, mas é um trauma mesmo. Mas que eu não vivo ele no dia a dia, mas se eu parar para pensar, ele sempre me dói.